Olá, mulheres que desejam engravidar, sejam bem-vindas ao meu canal Vence a Infertilidade. Se você não me conhece, eu sou Lívia e aqui ajudo mulheres a terem os seus bebezinhos no colo, mesmo com o diagnóstico de infertilidade. Se você não conhece a minha história, aqui no meu canal eu tenho um episódio de 3 partes onde eu conto tudinho sobre tudo o que aconteceu comigo para que eu vencesse a infertilidade conjugal. Exatamente, eu tive infertilidade no meu casamento, comigo e com o meu marido. E hoje eu consegui engravidar de forma natural, espontânea, e hoje eu tenho os meus 3 filhos concebidos naturalmente. Então corre lá e aproveita para ver toda a minha história. Nesta série aqui do canal, que se chama Mulheres da Bíblia e a Espera pela Maternidade, a gente vai percorrer as histórias das mulheres na Bíblia que viveram algo muito profundo. A dor da infertilidade e a esperança por um milagre acontecer. Ao longo das Escrituras, encontramos mulheres que choraram pela maternidade, enfrentaram vergonha, comparação, humilhação, esperaram por anos e até mesmo por décadas, e em muitos casos viram Deus transformar a sua própria história. A sequência das histórias aqui não foi escolhida por acaso. Ela foi organizada como uma jornada espiritual, para que cada episódio revelasse para você algum aspecto diferente da espera e também da fé. A sequência mostra que na Bíblia a infertilidade nunca foi o fim da história. Em cada uma dessas mulheres nós encontramos um pedacinho da jornada de muitas que aqui hoje também esperam, duvidam, oram incessantemente, têm esperança e também desejam o seu milagre. Esta série é um convite especial para lembrar que Deus continua incessantemente escrevendo histórias de vida, de esperança e de maternidade. Vamos lá? Hoje, então, a gente vai aprender e vamos meditar a história de Rebeca. Hoje eu quero começar esse nosso encontro aqui fazendo uma pergunta muito sincera para você que está na jornada de tentante. Você sente que está carregando essa dor sozinha? Que você está no barco sozinha da sua jornada? Mesmo sendo casada, mesmo tendo alguém do lado, mesmo sabendo que existe alguém com você, mas no fundo, você sente que essa dor é só sua? Ela não tem sido compartilhada como deveria? Hoje nós vamos falar sobre uma mulher, então, bíblica, Rebeca, que também enfrentou a infertilidade, mas a história dela revela algo que pode transformar a forma como você está vivendo o seu processo. Vamos conhecer então a história de Rebeca. Mas lembre-se, a pior solidão não é estar sozinho, é estar acompanhado e ainda se sentir sozinho. Fica a dica. Vamos conhecer a história de Rebeca? Ela está parcialmente em Gênesis, na Bíblia, capítulo 25, versículo de 21 a 26. Vamos nós? Eu vou ler para vocês. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, enquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, Rebeca, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamou-se de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando gerou os gêmeos. Esta é a passagem curta sobre parte da história de Rebeca. E nós vamos agora conhecer melhor e meditar melhor sobre toda a história dessa mulher que era considerada infértil e esperou por anos o seu milagre chegar. Quantos de nós aqui esperam também pelos seus milagres? Rebeca entrou numa família onde um milagre já tinha acontecido. Quem era Rebeca? Ela tinha a sogra como Sara. E Sara, nós vimos no encontro anterior,
que ela engravidou de forma sobrenatural na velhice. Ela esperou por décadas. Ela engravidou aos 90 anos, algo inédito, inimaginável. E a história de Sara é muito interessante. Por quê? Porque, como nós vimos no episódio anterior, ela teve que ter a paciência de esperar décadas. Então, talvez existe aqui uma expectativa de Rebeca, tipo assim, comigo vai ser mais fácil, comigo vai ser tranquilo. E infelizmente não foi. A Bíblia diz que Rebeca também era infértil. Você pode estar cercada de histórias de milagre e ainda assim viver a sua própria espera. A Bíblia não entra em muitos detalhes, mas ela nos dá uma informação muito poderosa e forte. Rebeca ficou pelo menos cerca de 20 anos sem engravidar. 20 anos de espera. Quanto você espera? Meses, anos, décadas. 20 anos de tentativas, 20 anos de frustrações, de perguntas sem respostas. Você já parou para pensar que 20 anos, o que pode fazer no coração de uma mulher? Como está o seu coração na sua espera? Depois conte-me nos comentários. Quanto tempo você está esperando também? O tempo não machuca só o calendário. O tempo machuca o coração de uma mulher que está tentando. Não é verdade? Isso é a mais sincera verdade. Isso machuca, não tem jeito. Mas existe um detalhe nessa história que muda completamente o cenário de Rebeca. A Bíblia diz que Isaac, seu esposo, orou ao Senhor por ela. Ele orou por ela. Ele não ignorou, ele não se afastou, ele não fingiu que não era com ele. Ele se posicionou no casamento. E aí eu te pergunto, seu marido está caminhando com você nesse processo? Ou você se sente sozinha, isolada, solitária nesse processo? Um casamento não é sobre dividir casas, tarefas, dinheiro. É sobre dividir dor. E é na dor que você mais conhece a pessoa que está ao seu lado. Não é verdade? E a Bíblia diz algo muito simples, mas extremamente poderoso. Deus ouviu a oração de Isaac. E Rebeca engravidou depois de 20 anos. O céu se respondeu. Ou melhor, o céu respondeu à oração de Isaac. O céu pode ficar em silêncio por muito tempo, mas isso não significa que Deus não esteja te ouvindo, mulher. O silêncio não é a ausência da manifestação dele. Entendidos? Outra parte super sensível da história de Rebeca é que ela engravida de Jacó e Esaú, gêmeos, né? Mas há um conflito na gestação. Eles brigam. Então, mesmo depois dela ter recebido o milagre dela, Rebeca enfrenta uma nova dor. Os filhos travam uma luta dentro dela. E sabe o que ela fez? Ela busca novamente Deus. O que isso significa? O milagre recebido, ele não elimina a necessidade de continuar buscando a Deus. Os milagres recebidos não impedem que você caia novamente. As quedas vão acontecer. Você não está isenta das suas próprias quedas, mas eles podem te ajudar a levantar com muito mais rapidez. A partir do momento que você estabelece a intimidade com o grande Criador, você está mais preparada para responder em mais velocidade às quedas que você recebe, e você não estará isenta delas. Porque você já sabe buscar da fonte, você já sabe buscar quem te ampara, você já conhece o caminho, então fica muito mais fácil a recuperação da queda. Então, lembre-se, não importa quantas vezes você cai, mas importa o quão rápido você levanta. E isso está diretamente relacionado com a intimidade que você tem com o Criador. Como Rebeca já conhecia essa estrada, para ela ficou mais fácil buscar o Senhor. Entendidos? Nunca se esqueçam disso. A história de Rebeca nos ensina muita coisa importante. Você não foi criada para carregar todo esse peso sozinho da jornada de uma tentante. Nem emocionalmente, nem espiritualmente, nem no seu casamento.
E aí eu volto à pergunta. Você sente que pode compartilhar a sua dor com alguém? Você tem alguém para orar por você? Seu casamento tem sido lugar de apoio, de silêncio, de oração, de compartilhamento? Deus te chamou para viver essa espera não em solidão, já que você está em algum casamento, em algum relacionamento. É para compartilhar. Isto é extremamente importante. Que uma mulher, dentro de um casamento que se sente só, que se sente na solidão, dificilmente ela consegue gerar. Porque ela sempre vai se sentir sozinha. E, intrinsecamente, um filho precisa de estar na sua família. Como que uma mulher gera sentindo solidão, sozinha? Pensem sobre isso. E eu gostaria de trazer aqui 3 grandes reflexões, ou 3 grandes resumos, pilares da história de Rebeca. O que mais me chamou a atenção. Primeiro pilar, o pilar da espera silenciosa. Quando nada acontece, não significa que Deus não esteja agindo sobre a sua história. Rebeca ficou 20 anos sem engravidar. O que isso nos mostra de forma poderosa? A espera pode ser longa, o silêncio não significa ausência de Deus e nem todo milagre é imediato. Muitas mulheres hoje estão vivendo exatamente esse lugar, tentando, esperando e vivendo sem respostas. O silêncio de Deus nunca significa o esquecimento dele. Segundo pilar, a intercessão no casamento. Quando alguém se posiciona por você, tudo pode mudar. Aqui, para mim, é um grande diferencial da história de Rebeca. Quando Isaac ora por ela, o que isso nos revela? A dor não precisa ser solitária. O casamento é o lugar de apoio espiritual. E existe um poder sobrenatural sobre a intercessão. Quando alguém ora por você, com certeza, algo espiritual acontece. Deus não criou você para carregar toda essa dor sozinho, nem emocionalmente e nem espiritualmente. Quando alguém ora por você, a espera muda o peso. A espera muda o tamanho deste peso. Terceiro pilar, a resposta de Deus. Quando o céu finalmente se move, o que a Bíblia diz? Deus ouviu a oração e Rebeca engravidou. Mas não é só isso não. Vieram os gêmeos Jacó e Esaú. Ou seja, Deus não respondeu praticamente, Ele surpreendeu. Ele entregou muito mais do que Rebeca imaginava. Ele não só responde, mas Ele entrega em abundância. Ele vai muito mais além do que Rebeca e Isaac imaginaram. Então, quando Deus responde, Ele não responde no limite. Se Ele quiser, Ele sempre vai responder em abundância. Amém? Nunca se esqueçam disso. A espera pode ser um grande terreno fértil para que sementes possam ser plantadas. Quais são as sementes que você está plantando nessa sua espera? Outra coisa, quem está orando por você? Quem está intercedendo a Deus por você? E para a gente finalizar essa meditação de Rebeca, eu quero fazer algo bem especial aqui. A gente vai agora meditar. Eu quero te convidar para um momento diferente. Se você puder, feche os seus olhos. Respire profundamente, calmamente. Puxa o ar bem devagar e solta. 2 vezes. Respira. E solta devagar. Agora leva sua atenção para o seu corpo. Percebe que existe alguma tensão te atrapalhando, que seja nos ombros, no peito, no ventre, nas suas costas. Aos poucos, vai soltando essa tensão. Agora eu quero que você pense com muita verdade. Como você tem se sentido nesse processo de tentar engravidar? Talvez cansada, frustrada, com medo, talvez carregando tudo isso sozinha. Eu quero que você lembre de uma coisa. Na história de Rebeca,
ela não estava sozinha. Havia alguém que orava por ela. E hoje, você também não está sozinha. Estamos aqui. Mesmo que às vezes pareça, mesmo que ninguém entenda completamente, mas Deus está aqui. E Ele nos fala em Mateus 18:20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então aproveita para saborear, para sentir a presença dEle neste momento. Ele vê o que você sente, Ele conhece os seus pensamentos, conhece as suas lágrimas, conhece a sua dor, conhece a sua história. Então, em silêncio agora, entrega a Ele. Entrega a Deus tudo isso que está muito pesado. Sua dor, seu medo, sua espera, seu diagnóstico, sua ansiedade, sua tristeza, tudo. Entrega e confia. Enquanto você respira, se acalma, permita que o seu coração fique aberto. Porque agora, neste momento, eu vou orar por você. Vamos juntas? Então vamos lá. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos e lá vamos nós. Senhor Deus, hoje nós queremos te agradecer pela história de Rebeca, porque ela nos lembra que o Senhor vê não apenas a dor, mas também os relacionamentos. Pai, eu quero te apresentar agora esta mulher que está orando comigo, que está tentando engravidar, mas hoje, de forma muito especial, eu quero te apresentar, além dessas mulheres, os seus casamentos. Senhor, onde existe distância, aproxima. Onde existe silêncio, traga diálogo. Onde existe dor não compartilhada, traz unidade. Levanta maridos que se posicionam em oração. Levanta casamentos que caminham juntos. Assim como Isaac ora por Rebeca, que essas mulheres não caminhem sozinhas. Visita cada coração, cada ventre, cada mente e no teu tempo transforma essa dor em testemunho. Sonda o coração dessas mulheres. Enxugue suas lágrimas. Acolha sua dor. Acalme suas perguntas inúmeras. Tranquilize este coração sofrido. Abrace, assim como uma criança que precisa de colo. Esta filha, Pai, precisa do seu colo. E só o Senhor pode dar as respostas que ela tanto procura. Então, humildemente, eu vos peço, visita essa filha que tanto clama e chora. Ela está aqui. Nós confiamos em Ti. Amém. Abra os seus olhos, sinta provavelmente o coração mais leve, o corpo mais leve, a alma mais em paz. Nós acabamos de orar juntas. Você não precisa carregar isso sozinho. Amém? Depois compartilha comigo nos comentários o que você achou dessa meditação sobre Rebeca. O quanto essa história tocou seu coração. O quanto essa história pode mudar o seu percurso. O quanto essa história te revelou aquilo que você não tinha consciência. Amém? Obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada e nós nos encontramos no próximo episódio. Até lá. Tchau.